Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Homem Integral. Estamos no capítulo 7, Planificação Interior. Problemas sexuais, relacionamentos perturbadores, manutenção de propósitos, leis kármicas e felicidade. Problemas sexuais. Herança animal predominante à natureza humana, o instinto de reprodução da espécie exerce um papel de fundamental importância no comportamento dos seres. Funcionando por impulso orgânico no irracional, expressa-se como manifestação propiciatória a fecundação no ciclo orgânico periódico em ritmo equilibrado de vida. No homem, em face do uso que nem sempre obedece à finalidade precípua de perpetuar forma, experimenta agressão e desvio que o desnatura, tornando-se o sexo fator de desdita e problema da mais variada expressão. Em face da sensação de prazer que lhe é inata a fim de atrair parceiro para a comunhão reprodutora, torna-se fonte de tormento que delineia o futuro da criatura. Considerando-se a força do impulso sexual no comportamento psicológico do homem, de junção orgânica, configuração anatômica e temperamento emocional, torna-se de valor preponderante na vida, no interrelacionamento pessoal, na atividade existencial de cada qual. Então, ela vai trazer que, fazendo a consideração da força do impulso sexual no comportamento psicológico do indivíduo, seja a configuração anatômica, disjunção orgânica, o temperamento emocional, torna-se de valor preponderante na vida, no interrelacionamento pessoal e na atitude existencial de cada qual. A sua carga compressiva, no entanto, transfere-se de uma para outra existência corpórea a facultar um uso disciplinado, corretor e em injunção específica, que por falta de esclarecimento leva o indivíduo a uma ampla gama de psicopatologia destrutiva na área da personalidade. Com muita razão, Alice Bailey afirmava, diante do fenômeno de alienação mental, que eles podem ser de natureza psicológica, hereditário por contato coletivo e kármico. Introduzir, então, o conceito kármico na condição de fator desencadeante de enfermidade, a expressar-se na manifestação da libido, de importância relevante no estudo freudiano. O conceito em torno do qual o homem é um animal sexual peca, porém, pelo exagero. Naturalmente, herança atávica impõe-lhe força do instinto sobre a razão, levando a estado ansioso como depressivo. Todavia, a necessidade do amor é-lhe superior. Por falta de uma compreensão equilibrada da afetividade, deriva para a falácia, sensação do desejo, em detrimento da compensação da emoção. Mais difícil se apresenta um relacionamento saudável afetivo do que o intercurso apressado de explosão sexual, no qual o instinto se expressa, deixando não poucas vezes frustração emocional. Então, ela vai explicar que é mais difícil um saudável relacionamento afetivo do que o intercurso apressado da explosão sexual, no qual o instinto se expressará, deixando, não pouca vez, frustração emocional. Passado o rápido momento de comunhão física, e já se manifesta insatisfação, arrependimento, conflito perturbador. Falta de esclarecimento no passado em torno da função sexual, mistério e ignorância com que o vestiram, desnaturaram. A denominada revolução sexual dos últimos tempos, igualmente, ao demitizá-lo, abre espaço de promiscuidade para o excessivo mito do prazer
com a consequente desvalorização da pessoa, que se torna objeto, instrumento de troca, indivíduo descartável, fora de qualquer consideração, dignidade ou respeito. A sociedade contemporânea sofre agora efeito da liberação sem disciplina, através da qual a criatura vive a serviço do sexo, e não eixo para o ser inteligente, que o deve conduzir com finalidade tranquilizadora definida. Então, ela vai trazer que, contemporaneamente, sofremos o efeito da liberação sem disciplina, via qual o indivíduo vive a serviço do sexo, e não eixo para o ser inteligente, que o deva conduzir com finalidade definida, tranquilizadora. A aberração se apresenta nesse momento com cidadania funcional, levando seus pacientes a patologias graves que alucinam, matam e os levam a matar-se. A consciência deve dirigir a conduta sexual de cada indivíduo, que lhe assumirá a consequência natural. Da mesma forma que uma educação castradora é responsável por inúmeros conflitos, a liberativa em excesso abre comporta para abuso injustificável e de lamentável efeito no psiquismo profundo. A vida se mantém sob padrão de ordem onde quer que se manifeste. Não há exceção para o comportamento da criatura. Por essa razão, o uso indevido de qualquer função produz distúrbio, carência, desajuste. Somente a educação do hábito consegue harmonizar. O homem, afinal, não é apenas um feixe de sensação, mas também de emoção, que pode e deve canalizar para o objetivo que o promova, nos quais centralize seu interesse, motivando a esforço que serão compensados pelos resultados benéficos. Então, ela vai trazer essas resultâncias benéficas que vão compensar o esforço. Feita a exclusão ao portador de enfermidade mental se refletir na conduta sexual, o pensamento é portador de insuspeitável influência, no que tange a uma salutar ou desequilibrada ação genésica. O mesmo fenômeno ocorre nas mais diferentes manifestações da vida humana. Mediante o seu cultivo, ele se exterioriza no comportamento de forma equivalente. Então, ela vai explicar que um fenômeno símile vai ocorrer em manifestações da vida humana de todo porte, mediante o seu cultivo, se exterioriza no comportamento de forma equivalente. Portanto, a vida saudável na área do sexo decorre da educação mental, da canalização correta de energia, da ação física pelo trabalho, pelo desporto, pela conversação edificante que proporciona resistência contra os derivativos, auxiliando o indivíduo a eleger a atitude que proporciona bem-estar onde quer que se encontre. Então, ela vai explicar acerca dessas edificações nobres. Ambição mal conduzida, toda frustração decorrente de querer e não poder realizar, dão nascimento ao conflito. Conflito, por sua vez, quando não é equacionado pela tranquila aceitação do fato, sobrepondo a identidade real ao ego dominador, insaciável, termina por gerar neurose. Essa, sustentada pela insatisfação, transmuda-se em paranoia de catastrófico resultado na personalidade. Então, ela vai explicar que quando existe uma mal conduzida ambição e frustração decorrente de um querer e não poder realizar, faz nascer conflito. Este, se não equacionado pela tranquila aceitação do fato, sobrepondo a identidade real ao ego dominador insaciável, termina desembocando em neurose. Esta, sustentada por insatisfação, transmuda-se em paranoia de resultado catastrófico na personalidade. Considerado na sua função real e normal, o sexo é santuário da vida, e não polo de intoxicação e morte. Estimulado pelo amor, que ele tem ascendência emocional,
propicia mais alta expressão de beleza, de harmonia, de realização pessoal. Coragem para a vida, a calma, torna-se um dínamo gerador de alegria. O problema sexual se enraiza no espírito, que se aturge com o desregramento que impõe ao corpo, exaurindo glândula genésica e exteriorizando-se em função incorreta. Se faz psicopatologia grave, a empurrar sua vítima para abismo sombrio de perversidade e crime. Liberação de distonia sexual mais perturba o ser, que se transfere de uma para outra sensação com sede crescente, mergulhando na promiscuidade por desrespeito e desprezo a si mesmo e por extensão aos outros. A sua é uma óptica desfocada pela qual passa a ver o mundo e as demais pessoas na condição de portadoras dos seus mesmos problemas, só que mascaradas ou suscetíveis de viverem aquela conduta, quando não deseja impor sua postura especial como regra geral para o populacho. Sob conflito psicológico, o portador de problema sexual ou de outra natureza não se aceita, fugindo para outros comportamentos dissimuladores. Ou quando se conscientiza e resolve por vivê-lo, assume feição chocante, agressiva, como uma forma de enfrentar os demais, de maneira antinatural, demonstrando que não digerira nem o assimilá-la. Então ela vai explicar que, sob o guante do conflito psicológico, o portador do problema sexual ou de outro porte não se aceita, foge para outro comportamento simulador. Se conscientizar-se e resolver vivê-la, assume feição chocante e agressiva como uma forma de enfrentar os demais, de maneira antinatural, que não o digeriu nem o assimilou. Toda exibição oculta um conflito de timidez ou inconformação, de carência ou incapacidade. Uma terapia psicológica bem cuidada atenuará o problema sexual, cabendo ao paciente fazer uma tranquila autoanálise, que lhe faculte viver em harmonia com sua realidade interna, nem sempre compatível com sua manifestação externa. Então ela vai trazer que a ocultação de uma exibição significa uma situação de vazamento de um conflito de inconformação, timidez, incapacidade, carência, no que tange ao exibicionismo, que vai estar fazendo o véu sobre esses conflitos. Não basta satisfazer o sexo. Toda fome e sede de momento saciada retorna à ocasião própria, mas harmonizar-se emocionalmente, vivendo em paz consciencial, embora com alguma fome perfeitamente suportável, em vez do constante conflito de satisfação que decorre da imaginação fértil, que programa prazer contínuo e elege companhia impossível de ser conseguida em qualquer faixa sexual que se estagie. Então ela vai trazer a priori a questão da terapia psicológica, cabendo ao paciente a autoanálise, facultando a harmonia com sua realidade interna, nem sempre compatível com a manifestação externa. Vai explicar que não bastará satisfazer o sexo, porque sede e fome de momento saciada em ocasião própria retorna, mas harmonizar-se, vivendo em paz consciencial, embora com alguma fome suportável perfeitamente, em vez de constante conflito, de insatisfação decorrente de imaginação fértil que programa prazer contínuo, elege companhia possível de ser conseguida em qualquer estagiamento de faixa sexual. Ninguém se sente pleno no mundo acreditando-se haver logrado tudo quanto desejava. A aspiração calma natural para atingir um próximo patamar faz estímulo para o progresso do indivíduo e do populacho. Os problemas sexuais, por isso mesmo, devem ser enfrentados sem hipocrisia, nem cinismo, fora de padrão estereotipado por falsa moralidade. Tampouco levado à conta de pequeno significado.
São dificuldades como tais merecem consideração, ação, tempo especializada. Então, retirando o cinismo, a hipocrisia, fora de padrão estereotipado por falsa moralidade, tampouco levado a conta de um significado só menor. São dificuldades como tais merecedoras de tempo, ação e consideração especializada. Relacionamentos perturbadores. O indivíduo de temperamento neurótico torna-se incapaz de manter um relacionamento estável. Pela própria constituição psicológica, são perturbadores de afetividade obsessiva e, porque inseguros, são desconfiados, ciumentos, por consequência depressivos, ou capazes de inesperadas irrupções de agressividade. Então, ela vai trazer tanto a questão da insegurança, desconfiança, ciúme, subsequente depressão ou capacidade inesperada de irruptar agressividade. O conflito de que são portadores os leva a uma atitude isolacionista, resultado da insatisfação e constante irritabilidade contra todos e tudo. Creem não merecer o amor de outro e, se tal acontece, assume o estranho comportamento de acreditar que os outros não lhes merecem afeição, podendo traí-los ou abandoná-los na primeira instância. Quando se vincula, fazem-se absorventes, castradores, exigindo que os seus afetos vivam em caráter de exclusividade para si. Então, ela vai explicar que, se acontece o vinculamento, eles se fazem absorventes, castradores, exigindo que os seus afetos vivam exclusivos para si. São, desse modo, relacionamentos egocêntricos, de caráter perturbador. O amor é uma conquista do espírito maduro psicologicamente equilibrado, usina de força para manter equipamento emocional em funcionamento harmônico. É uma forma de negação de si mesmo em autodoação planificadora. Não se escora em suspeita nem exigência infante, elimina os ciúmes e a ambição de posse, proporcionando inefável bem-estar ao ser amado, que, descomprometido com o dever de retribuição, também ama. Por acaso, quando não correspondido, não se magoa nem se irrita, compreendendo que o seu é o objetivo de doar-se e não de exigir. Permite liberdade do outro, que a si mesmo se faculta, sem carga de compulsão ou de ansiedade. Então, ela vai explicar que isso dá a liberdade ao outro, a si mesmo facultado, sem a carga compulsiva, ansiosa. Quando essas características estão ausentes, o amor é uma palavra que veste a memória condicionada do populacho, em torno de desejo lúbrico e não do real sentimento que ele representa. Esse relacionamento perturbador faz outra pessoa um objeto possuído, por sua vez, igualmente possuidor, gerando desumanização de ambos, onde tanto um quanto o outro são desumanizados. Ao dizer-se minha esposa, meu filho, meu amigo, meu companheiro, meu dinheiro, a posse está presente, e a submissão do possuído é manifesta sem resistência, evitando conflito no possuidor. Não obstante, em conflito, aquele que se deixa possuir até o momento da indiferença, por saturação, desinteresse ou da reação, do rompimento, transformando seu afeto posse e animosidade em ódio. Então, ela vai explicar essa presença da posse e a submissão do possuído é manifesta sem resistência, evitando conflito no possuidor. Não obstante, em conflito, aquele que se deixa possuir, até o momento da indiferença por saturação do desinteresse ou da reação do rompimento, transformando seu afeto posse em ódio, animosidade. Necessária uma nova conduta, e para isso a psicologia profunda se torna o estudo de uma nova linguagem libertadora.
Ela vai trazer que a palavra é símbolo que veste a ideia. Por sua vez, formulação do pensamento que se torna uma memória acumulada e retorna quando se deseja vesti-lo. Então, ela vai explicar que a palavra é um símbolo que está vestindo uma ideia na formulação do pensamento a se tornar uma memória que acumula e retorna quando se deseja vesti-lo. Memória do Populacho adicionou o conceito sobre amor e relacionamento, estabelecendo sinais que os caracterizam, sem que auscultasse sua estrutura psicológica despida de símbolo. Ela vai explicar que essa memória populástica adicionara esses conceitos sobre relacionamento e amor a estabelecer sinal que os caracterizava sem auscultar sua estrutura psicológica despida de símbolo. O indivíduo deve comprometer-se ao autodescobrimento para ser feliz, identificando seu defeito e sua boa qualidade, sem autopunição, sem autojulgamento, sem autocondenação. Pescá-los no mundo íntimo e eliminar aqueles que lhes constituam motivos de conflitos deve ser-lhe a meta. Não se sentir feliz ou desventurado, porém, empenhar-se por atenuar a manifestação primeva da agressividade. E posse. Desenvolver valor que o equipa de harmonia, vivendo bem em cada momento, sem projeto propiciador de conflito em relação ao porvir ou programa de reparação do pregresso. Então, ela vai explicar que não sente desventurado ou feliz, porém empenha-se por atenuar a manifestação primitiva de agressividade e posse, desenvolvendo valor que o equipa de harmonia e equilíbrio, vivendo bem cada pentelésimo, sem projeto propiciador de conflito em relação ao porvir ou programa reparatório do pregresso. Simplesmente deve renovar sempre o melhor, agindo com correção, sem consciência culposa, sem autocompaixão, sem ansiedade. Viver o tempo com dimensão temporal, entrega, paz, confiança. Pode-se dizer que no amor, quando alguém se identifica com a pessoa a quem supõe amar, está apenas realizando um ato de prolongamento de si mesmo, portanto amando-se não a outra pessoa. Essa identificação se baseia na memória do prazer e da dor, da alegria, do insucesso. Portanto, amando o passado e sua concessão e não a pessoa em si, nesse momento tal qual é. É habitual dizer, se amo porque ela ou ele tem compartilhado da minha vida, das minhas lutas, ajudaram-me, sofreram ao meu lado. O sentimento que predomina aí é o da gratidão. Infelizmente, gratidão não é amor. É reconhecimento que deve retribuir, compensar, quando em verdade o amor é só doação. Imprescindível, assim, uma nova linguagem que rompa o atavismo com a memória da sociedade, acumulada de símbolo, falsos uns e inadequados outros. Relacionamentos humanos tornam-se, portanto, perturbadores, desastrosos, por falta de maturidade psicológica do indivíduo, em razão também dos seus conflitos, das suas obsessões e ansiedades. Então, ela vai explicar que essa nova linguagem, a romper com o atavismo, com a memória da sociedade, acumulada de símbolo, inadequados uns, falsos outros. Os relacionamentos entre os indivíduos tornam-se, portanto, perturbadores, desastrosos, por faltar maturidade psicológica no indivíduo, em razão também do seu conflito, da sua obsessão, ansiedade. Graças ao autoconhecimento, ele adquire confiança, e o seu conflito cede lugar ao amor, que se transforma em núcleo gerador de alegria, com alta carga de energia vitalizadora. O amor por entre dois ou mais indivíduos somente será pleno se elas estiverem no mesmo nível.
A solução para os relacionamentos perturbadores não é separar, como supõem muitos. Rompendo-se com alguém, não pode o indivíduo crer-se livre para um outro tentando, que lhe resultaria feliz. Porquanto o problema não é da relação em si, mas do seu estado íntimo psicológico. Para tanto, como forma de equacionar, só a adoção do amor com toda a sua estrutura renovadora, saudável de planificação, consegue êxito almejado. Porquanto, para onde ou para quem o indivíduo se transfira, conduzirá toda a sua memória social, seu comportamento e o que é. Então, forma de equacionamento está adotar o amor com toda a sua estrutura renovadora, planificadora, saudável. Consegue o êxito almejado, porquanto para onde, para quem o indivíduo se transferir, conduzirá toda a sua memória social, seu comportamento, o que é. Desse modo, transferir-se não resolve o problema, antes deve solucionar-se, para trasladar-se, se for o caso, depois. Que é transportar de um para outro lugar. Manutenção de propósito. O homem é um ser muito complexo. Somatório de suas experiências passadas, tendo inconsciente um completo arquivo da raça, da cultura, da tradição que lhe influi no comportamento. Por outro lado, hábito, educação e fenômeno psicológico, fisiológico, estão a alterá-lo a cada momento. De acordo desses valores resultam-lhe aspirações, anseios, tendências, ansiedades, realizações, conflitos. O inconsciente, como efeito, está sempre a ditar-lhe o que fazer e o que não realizar, inclinando numa ou noutra direção. Todavia, o mecanismo essencial da vida impulsiona para progredir, para evoluir, mediante programas de autoburilamento, de trabalho, orientação. O resultado natural desse processo é uma mente confusa, buscando claridade. São processos e problemas psicológicos aguardando solução. Então, ela vai explicar que existe esse programa que nos impulsiona nesse mecanismo essencial para evoluir mediante orientação, autoburilamento, trabalho. Isso confunde o psíquico, que busca claridade, são os problemas psicológicos aguardando uma solução, um direcionamento. Imperiosa se torna a adoção de propósitos para saber o motivo da confusão mental, entender o problema, antes que tentar solucioná-lo superficialmente, deixando em aberto nova dificuldade dele decorrente. A solução de agora pode satisfazê-lo por momento, porém, se não são entendidos, eles se tornam por outro processo, permanecendo na condição de conflito a resolver. Então, por um momento, a solução de agora poderá satisfazer, porém, se não for entendido, retorna para outro processo, permanecendo na condição desse conflito para resolver e abordar. Para mantermos um propósito de entendimento de nós próprios, da vida, faz necessário um percebimento integral de cada fato, sem julgamento, sem compaixão, sem acusação. Então, ela vai explicar que o propósito de entender a vida nós próprios necessita um percebimento integral de cada fato, nesse observar cuidadoso, atento, que Kardec nos traz, sem julgar, sem compadecer, sem acusar. Examinar com imparcialidade na condição de fato que é, com uma mente inocente, sem passado, sem futuro, apenas presente, mediante honesta compreensão. É forma segura de o entender, portanto, de o perceber, de geri-lo convenientemente, sem dar margem a novo comprometimento.
Sem tal experiência, está tentando burlar a mente que se deseja saber por palavras o que se passa em algum lugar, sem interesse de ir-se lá, de conhecer-se pessoalmente. Essa é uma conduta de quem somente busca informação, sem interesse por conhecimento real, desde que se nega ao esforço de deslocar até o lugar em pauta. Então, ela vai explicar que nós precisamos ir até o confronto com as nossas questões para que, de fato, tenhamos esse esforço de deslocar até o lugar em pauta. Essa coragem de autoencontro e de fazer o abraçamento da verdade. O entendimento de si mesmo, a fim de encontrar a raiz do problema para extirpar, exige uma energia permanente. Um propósito perseverante, mantido com interesse moral ou psicológica. Em caso contrário, deseja-se apenas informação verbal, sem mais profunda consequência. Por isso que pede essa observação, vigilância, oração, aplicando os orientativos do senso comum naquilo que realizamos. Todo problema existente no homem dele mesmo procede da sua complexidade, da dominação do seu ego. Em razão do próprio passado, normalmente a tentativa de manter o propósito de autoconhecimento, sem acumulação de dado especulativo, mas de real identificação de si mesmo, redunda em insucesso por falta de perseverança, pelo desânimo diante da dificuldade do começo da empresa e pelo desinteresse de libertar-se do conflito. Então, ela vai dizer tanto a falta de perseverança, o desânimo perante a dificuldade do começo da empresa e o desinteresse para se autolibertar de conflito. O homem, ao se queixar que o autoconhecimento exige despesa de energia, em face do desgaste que o esforço provoca. Talvez não seja necessária uma luta, como a que se trava em outra atividade. A manutenção dos conflitos produz muito mais consumpção de forças. Basta uma atitude de desvalorização do problema, como quem deixa cair um fardo simplesmente, em vez de empenhar-se por atirá-lo fora. Então, ela vai explicar que, na atitude de desvalorizar o problema, como quem deixa cair um fardo simplesmente, em vez de empenhá-lo por atirar fora. Então, no momento que o indivíduo mantém conflito, ele produz muito mais consumpção de forças. E isso significa esse abandono do bom esforço, que volta para nós, piorado. A manutenção do propósito de renovação de autoaprimoramento resulta de uma aceitação normal de todo momento, da necessidade de autodescobrir-se, morrendo para as constrições e ansiedades, medos e rotinas do cotidiano. Dessa ação consciente, em que nós morremos, seja para a rotina do cotidiano, medo, constrição e ansiedade, nós nos impregnamos. O homem se planifica interiormente sem neurose ou qualquer outro fenômeno psicótico perturbador da personalidade da vida, visto que vai acontecer essa pacificação sem a neurose ou qualquer outro fenômeno psicótico perturbador da vida, da personalidade. Leis kármicas e felicidade. Na experiência psicológica de amadurecimento da personalidade, na busca da plenitude, a incerteza é indispensável, pois que ela fomenta o crescimento. Progresso significando satisfação pelo já conseguido.
A certeza significaria, nesse sentido, cessar motivo e experiência, que são sempre renovadores, facultando a ampliação do horizonte do ser e da vida. Graças à incerteza que não representa falta de fé, o erro é mais facilmente reparável e o êxito mais significativo. Ela ajuda na libertação, pois que a presença do apego no sentimento gera dor, angústia. Esse último, que funciona como posse algumas vezes, como sensação de segurança, vai também, pela proteção, noutras ocasiões, desperta o medo da perda, do abandono, da solidão. Então, ela vai explicar que a incerteza não seria falta de fé. Por esse caminho, o erro é mais facilmente reparável e o êxito é mais significativo. Ajudando na libertação, porque a presença do apego no sentimento gera dor, angústia. Esse último funciona, como posse algumas vezes, como sensação de segurança e proteção em outras ocasiões, despertando o medo da perda, do abandono, da solidão. A verdadeira solidão, a mente estar livre, descomprometida, observando sem julgar, sem discutir, é um estado de virtude. Nem memória conflitante do passado, nem desesperação pelo futuro não delineado, gerador de coragem, de energia. Então, ela vai trazer que a solidão verdadeira, a mente livre, descomprometida, que consegue observar sem discutir, sem julgar, é um estado de virtude. Nem memória conflitante do pregresso, do passado, nem desesperação pelo porvir não delineado. Gerador de energia, de coragem, de arrojo. O medo da solidão normalmente é o fantasma do estar sozinho, sem ninguém a quem submeteu ou a quem submeter-se. Então, ela vai explicar que esse medo da solidão é fantasma do estar só, sem alguém a quem submeter-se ou a quem submeter. A insegurança, porque se está sós, assusta, como se a presença de outra pessoa pudesse evitar. Fenômeno automático de transformação interna do ser, fisiológica e psicologicamente, impedindo acontecimento desagradável ou morte. Então, ela vai explicar que assusta a insegurança, porque se está a sós, como se a presença de outro evitasse o fenômeno automático de transformação interna do indivíduo, psicológica e fisiologicamente, pedindo acontecimento desagradável, morte. É necessário que o homem aprenda a viver com a sua solidão, ele que é um cosmo miniaturizado, girando sob a influência de outros sistemas à sua volta, com seu silêncio criativo, sem tagarelice, liberando-se da consciência de culpa que lhe vem do passado. Destinado à liberdade plena, encontra-se encurralado pela lembrança arquivada no painel inconsciencial, sua memória perispiritual, que lhe põe algema em forma de ansiedade, conflito, fobia. Então, ela vai explicar dessa destinação à liberdade plena. Nos encontramos encurralados por lembrança arquivada no painel inconsciencial, nossa memória perispiritual, que nos põe algema em forma de ansiedade, conflito, fobia. Mesmo quando o fator da vida nos apresenta tranquilizador, evade-se do presente, sob suspeita injustificável de que não merece a felicidade, refugiando-se no possível surgimento de sofrimento inesperado. A felicidade relativa é possível e se encontra ao alcance de todos os indivíduos, desde que haja neles aceitação dos acontecimentos, conforme se apresentam. Nem a exigência de sonho fantástico, que não se corporifica em realidade, tampouco o hábito pessimista de mesclar a luz da alegria com a sombra densa do desajuste emocional. A herança do passado espiritual resume manifestação kármica que deve ser enfrentada naturalmente, por fazer parte da vida, elemento essencial que são constitutivos do existir.
Como decorrência de uma vida anterior dissoluta, surge conflito, castração, tormento atual, da mesma forma como efeito do uso adequado das funções, se apresenta bênçãos de planificação. Então, ela vai explicar que o uso adequado dessas funções apresentarão as bênçãos planificatórias. As leis kármicas resultam da ação meritória ou comprometedora de cada indivíduo. Gera na economia evolutiva de cada um efeitos correspondentes, estabelecendo ponderabilidade da divina justiça, presente em todo fenômeno da natureza e da criação. O fatalismo kármico da evolução é a felicidade humana, quando o ser depurado livre sente-se perfeitamente integrado na consciência cósmica. Então, ela vai explicar essa questão da lei kármica, que resulta da ação meritória ou comprometedora de cada qual, a gerar na economia evolutiva do indivíduo efeito correspondente, a estabelecer ponderabilidade da divina justiça, presente em todo fenômeno da criação, da natureza. O fatalismo kármico evolutivo é a felicidade humana, quando o ser livre, depurado, sente-se perfeitamente integrado na consciência cósmica. Embora as aparências dissonantes de alegria e tristeza, de doença e saúde, nossa marcha está em curso no processo de conquista que nos cumpre realizar, passo a passo, com dignidade, com iguais condições delegadas aos semelhantes, sem protecionismo vil ou punição cesseadora indevida, que forma os arquétipos de privilégio e latente recusa em muitos. A resolução para ser feliz rompe a amarra de um karma negativo, em face do ensejo de conquistar mérito, através da reação benéfica e construtiva, objetivando a si mesmo, ao populacho, ao próximo. Então, ela vai explicar que essa resolução para a felicidade rompe as amarras do karma negativo, face do ensejo de conquistar mérito via ação benéfica construtiva, objetivando a si mesmo, ao próximo, ao populacho. Nenhum impedimento na vida para a felicidade. Uma resignação dinâmica ante o infortúnio, naturalidade para enfrentar o insucesso, negando-se a que interfira no estado de bem-estar íntimo, que independe de fator externo, realiza a fase primeira do estágio feliz. Então, ela vai explicar que essa dinâmica resignação ante um infortúnio, a naturalidade para enfrentar o sucesso, negando-nos a que interfira no estado de bem-estar íntimo, que independe de fator externo, realiza a fase primeira do estágio feliz. Amadurecimento psicológico, visão correta, otimista da existência, é essencial para adquirir-se felicidade possível. Então, ela vai explicar que passa pelo amadurecimento psicológico e pela visão otimista, correta da existência, essenciais para adquirir felicidade possível. Na sofreguidão da posse, o indivíduo supõe que o apego à coisa, disponibilidade de recurso, ausência de problema é fator baixo de felicidade, para tanto se empenha com desesperação. Então, um indivíduo nessa sofreguidão, possuir, supõe que apegar a coisa, ausência de problema, disponibilidade de recurso, é fator básico de felicidade, para tanto se empenha desesperadamente. Enquanto que é em meio a dificuldades que a gente vai criando resistência moral e avançando. Inclusive porque nós estamos numa realidade em que, se eu ficar muito preocupada com o meu sofrimento, eu não dou conta do recado. E se eu paro no lance mais difícil, eu fico com a dificuldade, não com Jesus. Então, nós somos chamados a esse arrojo, essa intrepidez moral de prosseguir. Ao desfrutar deles, porém, dá-se conta de que não se encontra ditoso
embora confortado, porque é no seu mundo íntimo de satisfação e lucidez em torno das finalidades da vida que estão valores plenitúdicos. Então, mesmo que o indivíduo tenha disponibilidade de recursos, se apegando a coisas e ausência de problema, ele não desfrutará de conforto. Porque é no seu mundo interior de lucidez e satisfação em torno do para que está aqui que estão os valores plenitúdicos. Leis kármicas respondem para que alguns indivíduos fruam hoje, o que a outros falta. Ao mesmo tempo, são esperança para aqueles que lutam e anelam, acenando-lhes possibilidade próxima de aquisição de elementos que felicitam. Então, ela vai explicar que a lei kármica responde para indivíduos fruir hoje o que a outros falta, ao mesmo tempo, esperança para aqueles que lutam, anelam, acenando-lhes em sancha próxima de adquirir elementos que felicitam. Idear a felicidade sem apego e insistir para consegui-la. Trabalhar a aspiração íntima, harmonizando-as com os limites do equilíbrio. Digerir ocorrências agradáveis como parte do processo, manter-se vigilante, sem tensão nem receio, e se dará ao psicológico amadurecimento liberativo de karma de insucesso. Abre espaço para o autoencontro, a paz planificadora. Então, ela vai explicar que idear a felicidade sem apego e ter insistência de consegui-la. Elaborar a aspiração íntima, nos harmonizando com os limites do equilíbrio. Digerir ocorrência desagradável, com parte do processo. Manter-nos vigilantes, sem tensão nem receio. E se dará o amadurecimento psicológico. Liberativo de karma de insucesso, abre espaço para o autoencontro, para a planificadora paz. Então, ela vai nos colocar esses aspectos que vão nos dando esse suporte para essa vivência realizada, onde ela vai dizer, num outro recorte de conflitos existenciais, que vai falar sobre o amor, que esse é influxo divino que alcança o ser no primórdio do seu processo de evolução e que se desenvolve, crescendo até poder retornar à fonte criadora. E nesse sentido, que em qualquer expressão que se apresente é sublime, presença de harmonia que deve vibrar no sentimento humano. Parte da manifestação do desejo sexual até a expressão de santificação, renúncia. O amor é o mais eficaz processo psicoterapêutico que existe ao alcance de todos. Por isso que, para que haja ternura, por exemplo, no relacionamento, é necessário existir força moral para superar a dificuldade. Quanto mais se entrega, mais alto nível de doação alcança, sem perder individualidade, sonho, meta. Quando alguém se convence que é fácil amar no comportamento realista, faculta-se disposição de abandonar máscara ilusória e fantasista, com que muitos vestem o amor, permitindo-se realização pessoal psicológica no ato da afeição. O amor é característica definidora de conduta forte, de indivíduo saudável, e não daquele que se diz fraco, necessitado, porque nada possuindo, infelizmente não tem o que dar, esperando sempre receber. Na cultura odiana é comum dizer que a pessoa fraca muito ama, esquecendo-se que essa conduta é interesseira, ansiosa por proteção, pela cobertura emocional e física de outrem. Pode ser inversa a forma, sentir o amor sem conhecer o outro, porém, à medida que o vai identificando, tem facilidade para aceitá-lo como é, sem fantasia infantil e mitológica, do período já ultrapassado, com emocional capacidade para perdoar e perseverar no elevado propósito amoroso. Razão disso, os pais também amam por dever. Tudo quanto realiza decorre da alegria de poder amar, compensar a luta na alegria do educando, sem a espera exigente de retribuição.
O amor é espontâneo, além do natural dever de amar os pais e os familiares, ele brota em forma de ternura e emoção felicitadora, para que não se converta em pagamento. Identificando-se os valores reais e os imaginários, descobre limite e imperfeição que lhes são comuns e luta a fim de superá-los, talhando-se com empenho e com bondade, sem exigência desnecessária, nem conflito dispensável, perdoando-se quando erra e repetindo o labor até realizá-lo corretamente. Somente é capaz de amar a outro aquele que se ama. É indispensável, portanto, que nele haja o auto-amor. O autorrespeito, a consciência de humana dignidade, visando que sua aspiração seja dignificante, com metas de qualidade excelente. O indivíduo ocidental contemporâneo herda quase 400 anos de individualismo, competitivismo, cuja conduta se caracteriza por dominação de outro, em poder acima de qualquer outra condição, gerando incomum ansiedade, desmotivação por ideal superior, insatisfação, vazio existencial. O desenvolvimento da caridade faz lentamente conquista a conquista, de experiência, de entrega, de vivência. Se não houver amor interno, asfixia-se na desesperação, transmite essa sensação inquietadora e estranha, sem condição de saber receber a bonança que lhe chega quando alcança. Somente amará de fato aquele que é feliz, despojado de conflito, livre de preconceito, identificado com a vida. Cada um deve manter preocupação de oferecer mais do que recebe, resultando em constante permuta de emoção feliz, onde num relacionamento amoroso, duas metades que se completam, embora possuindo características diferentes, que são harmonizadas pelo sentimento afetivo. Relacionamento afetivo são individuais, transformando o amor em uma emoção responsável, madura, preparada para enfrentamento, desafio perturbador, tornando-se incondicional, gentil. Por isso ela vai dizer que nós temos a necessidade de passar o período da nossa infância psicológica, deixar cair as máscaras que foram afixadas, porque, como forma de vida no momento do amor, o fascínio exercido pela função da libido leva à necessidade de conquistar o outro, daquele que lhe desperta o desejo a qualquer preço, dando lugar a sentimento que não corresponde à realidade. Passado o período da novidade sexual, caída a máscara que fora fixada na face de outrem, daquele que se deseja conquistar, e no qual se projeta valor, beleza e talento que realmente não possui, vem a decepção, surge o desencanto, e o antissentimento dito de amor transforma-se em rebeldia, agressividade, frustração, ódio. Há um esquecimento em torno da emoção de que se pode amar e se deve amar, porém nunca amar por necessidade de ter um amor. A viagem amorosa é sempre de dentro para fora, esse ornamento exterior que só disfarça a ausência em face do conflito, nos quais o indivíduo se encontra mergulhado. Por isso que vai nos ser colocado essa perspectiva que somente após descobrir que a vida é portadora de muitos milagres, de doação em todo o aspecto em que se apresenta, é que o self discerne, deixando de ter necessidade de receber para poder regatear emocionalmente, identifica a excelência do ato de amar sem restrição, sem exigência egóica que descaracteriza o ato de amar. Então, essa proposta é que vai nos amadurecendo e nos dando equipância na nossa circuitaria espiritual para podermos lograr o passo em que então avançaremos, tendo condição de um autoconhecimento robusto, de um autoencontro e de uma perquisição do nosso ser que nos logre ir vencendo a nossa sombra e conquistando novos patamares espirituais, que, como a Jona vai trazer, passa pela doação, pelo ponto em que o indivíduo ele vive essa tranquilidade de fazer o bem, não por necessidade de ter um bem, mas
pelo desejo de deixar frutos nobres por onde ele passa. Então, esse desinteresse que não vai estar encobertando uma necessidade, uma carência, um desequilíbrio, mas brotará da vontade sincera, ardente, firme, de acertar, de auxiliar.